No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, queremos meditar o Evangelho de João, capítulo 3, do 13 ao 17. João 3, do 13 ao 17. Não esqueça de pegar a sua Bíblia, meditar junto conosco em o Evangelho do dia, fazendo a leitura orante da Palavra de Deus. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nós também, a palavra da salvação, glória a nosso Senhor, que a palavra de Deus perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje, como é uma festa na igreja, hoje é dia também de cantar o Glória, nós queremos então recordar também as leituras. A leitura de hoje é o livro dos Números, que fala sobre o povo que murmurou durante a viagem. Então o Senhor mandou serpentes venenosas que os mordiam. Aí o povo foi ter com Moisés e reconheceu, pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre a haste. Aquele que for mordido, olhar para ela, viverá. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Primeira leitura de hoje. Segunda leitura é de Filipenses 2, do 6 ao 11. Deus, que se esvaziou-se de a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz, que nós entendemos também a kênosis de Deus para a divinização do ser humano. Celebrar a exaltação da Santa Cruz nos remete ao sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Foi numa cruz que Jesus foi crucificado, e portanto é o principal símbolo no cristianismo. A cruz, como símbolo cristão, é a representação da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado, pois ele venceu a morte, ressuscitou para trazer redenção à humanidade. Então nós celebramos o sacrifício de Cristo na cruz, irmãos e irmãs, ou melhor, celebramos a exaltação da Santa Cruz, porque foi na cruz que Jesus nos salvou, foi na cruz que ele derrotou o mal, foi na cruz. Essa simbologia da cruz, a importância que nós temos uma cruz em casa, importância, veja, aqui no livro dos Números, que eu li meio resumido, aborda a longa travessia do deserto dos filhos de Israel, que resulta em impaciências e murmurações. Revoltam-se contra Moisés e contra Deus, que lhes envia serpentes venenosas, e muitos acabam morrendo. Por compaixão, o Senhor ordena que Moisés levante em uma haste uma serpente de bronze. Alguém mordido por uma serpente era curado, assim que fixasse seu olhar sobre a serpente de bronze. O texto da carta aos Filipenses é o admirável hino cristológico, que retrata tanto a humilhação como a exaltação de Jesus Cristo. É, com certeza, uma das mais antigas confissões de fé explícitas na divindade de Jesus, o Verbo de Deus, que assumiu a condição humana. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir expõe as palavras de Jesus dirigidas a Nicodemos. Ele lhes diz que o Filho do Homem deve ser elevado da terra para tornar plena a obra da salvação.
Ao ser levantado, a semelhança da serpente de bronze, por isso que a leitura hoje ela fala dessa realidade, da serpente de bronze. Então, como uma preparação para aquilo que iria acontecer. Ao ser levantado, filho do homem, né, a semelhança da serpente de bronze, morrendo na cruz, é a expressão da plenitude do amor de Deus, que não poupou seu Filho único, mas o entregou em nosso favor. Esse amor de Deus manifestado por meio do Filho não visa a condenação, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, Deus envia o seu Filho, como diz o Evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. Então, a morte de Cristo na cruz é para que nós vivamos agora. Muitos não valorizam a morte de Cristo. Muitos até se emocionam na sexta-feira santa, vão à igreja, se emocionam, mas não podemos viver de emoções. Não podemos viver de emocionalismo, aquela coisa meia piedosa. Por que não devemos viver de emoções, irmãos e irmãs? Porque não foi por emoção que Cristo nos salvou. Então devemos valorizar mais o sacrifício de Cristo. Tomou a morte e a suspendeu na cruz. Desta maneira, os mortais são libertos da morte. O Senhor recorda o que aconteceu em figuras aos antigos. Assim como Moisés levantou no deserto a serpente, também convém que seja levantado o Filho do Homem, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Grande mistério é este. Quem o tem lido, o conhece. Portanto, ouçamos agora aqueles que não têm lido ou que têm esquecido, ou que eu tenho esquecido, depois de lê-lo ou ouvi-lo. O povo de Israel caía no deserto por causa das mordidas às serpentes, e as numerosas mortes produziam uma carnificina. Era castigo de Deus, que corrige e flagela para instruir. Ali se manifestou num grande sinal de uma mentalidade futura. O próprio Senhor o indica nessa leitura, para que ninguém o interprete de forma diferente, como faz a verdade, reverendo-se a si mesmo. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a levantasse sobre uma trave no deserto, e que exortasse ao povo de Israel a que, se alguém tivesse sido mordido pelas serpentes, olha-se para o que estava levantado sobre a trave. Assim fez. Os homens mordidos a olhavam e se curavam. O que são as serpentes que mordem? Os pecados da carne mortal. Olha que importante isso. O que são as serpentes que mordem? São os pecados da carne mortal. O que é a serpente levantada no alto? A morte do Senhor na cruz. A morte foi simbolizada na serpente porque procede dela. A mordida da serpente é mortal e a morte do Senhor é vital. Olha-se a serpente para aniquilar o poder da serpente. Que é isto? Se olha a morte para aniquilar o poder da morte. Porque de que morte se trata? Da morte da vida. Se é que se pode falar da morte da vida. E é incrível como é possível falar sim. Acaso não se há de falar do que houve e de se fazer? Duvidarei eu em falar do que o Senhor se dignou fazer por mim? Cristo não é a vida, e, apesar disso, esteve na cruz. Cristo não é a vida, mas apesar disso, morreu. Porém, na morte de Cristo, encontrou a morte para a sua própria morte. A vida morta deu morte à morte. A plenitude da vida devorou a morte. A morte, pois, foi absorvida pelo corpo de Cristo. A vida morta deu morte à morte. A plenitude da vida devorou a morte. A morte foi absolvida pelo corpo de Cristo. Santo Agostinho, comentário sobre os Evangelhos de São João. Que possamos, irmãos e irmãs, aprender hoje com a exaltação da Santa Cruz. Entregar a sua vida a Deus. Não viver de qualquer forma. Não viver uma vida laxa. Uma vida mais ou menos. Não. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, tornou-se para os cristãos motivo de glória.
A exaltação da Santa Cruz é comparada à da Páscoa. Data de hoje recorda a dedicação das basílicas erigidas em Jerusalém sobre o Gólgota e o sepulcro de Cristo. Que a força do ressuscitado, celebrando a exaltação da Santa Cruz, traga-nos vida, vida nova e vida plena. Deus abençoe, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.